Uma das coisas que mais a gente questiona, quem tem síndrome do pânico, é se a gente vai morrer. Se a síndrome do pânico ou a ansiedade mata. Esse é o grande temor de quem tem esse sentimento. Porque pra gente é tão real isso, que é como se a gente fosse morrer agora. Então a gente vive nesse constante looping de emoções que vamos morrer a qualquer minuto. E aí a gente questiona se isso é possível. A síndrome do pânico e a ansiedade, elas não matam, né? Desde que você seja uma pessoa fisicamente saudável, de que você já fez exames e seu coração tá tudo bem, seu pulmão tá tudo bem, você não tem comorbidade, não tem doenças de base, você não vai morrer numa síndrome do pânico ou numa crise de ansiedade. A gente sabe que pessoas nervosas, elas infartam, que pessoas que têm mágoa, elas adoecem o fígado, que pessoas que têm tristeza adoecem o pulmão, que pessoas que sentem muito medo adoecem o rim. Mas não é disso que eu quero falar neste momento. Eu quero dizer que a gente sabe que as emoções, elas estão linkadas com o tipo de doença que você tem. Isso é uma coisa. A outra é acreditar que a síndrome do pânico e uma crise de ansiedade vai te matar. Isso não vai acontecer. E a gente precisa fazer uma pontuação aqui para que vocês comecem a pensar e a compreender como são esses sentimentos. Como isso acontece, como a gente... O que a gente sente naquela hora? Porque a gente sabe que a síndrome do pânico e a ansiedade, ela tá chegando. E a gente sabe que ela vai passar. É interessante a gente ter essa noção, né, que chega e que passa. E aqui agora, o ponto principal de eu estar aqui falando sobre isso é para dizer para você que você não deve interromper a crise de fato. Certa vez eu conversei com um psiquiatra, amigo meu, porque eu me recusava a tratar, a me cuidar. Foram muitos anos sofrendo disso e muitos anos me recusando o tratamento. E eu trabalhava no posto de saúde, na psiquiatria, como enfermeira, e veio um psiquiatra novo e eu gostei dele e passei a conversar com ele sobre esse assunto e é a primeira vez em que eu deixo um médico cuidar de mim de fato. E ele me explicou uma coisa naquela época que eu gostaria muito que você compreendesse sobre isso. Porque para mim fez tanto sentido. Para mim foi tão... Nossa, clareou minha mente, clareou tudo aquilo que eu entendia, tudo aquilo que eu achava que eu entendia. Ele me disse assim, ó, que numa crise de ansiedade não era para eu tomar uma medicação e dormir, que não era para eu interromper o ciclo. Porque ela tem um começo, meio e fim. E a gente vai lá e interrompe ela. É como se você pegasse um disco de vinil e fizesse um risco. Depois você vai lá e faz outro risco. Você faz vários riscos nesse disco. Quando você for escutar ele, a música, ela não é mais perfeita. Ela tá cheia de marcas, né? A gente não consegue porque
A agulha, quando bater naquele risquinho, ela dá um pulo. Então a gente não consegue mais escutar a música numa perfeita harmonia. É assim que acontece com o nosso cérebro. É como se você interrompesse. É como se você pegasse um HD e você fosse riscando ele, você fosse corrompendo ele. Na próxima crise que você tiver, a crise ela começa dali, desta marca. E ela vem de forma muito violenta. E aí me fez tanto sentido esse raciocínio que eu já não aceitava a medicação, então aí eu acabei entendendo e aceitando a crise de fato. Porque a crise de ansiedade, ela tem começo, meio e fim, do jeito que eu citei. Só que quando você interrompe ela, é como se ela ficasse faltando um pedaço daquilo. Eu vou dar um exemplo para você poder assimilar. A pessoa perde o pai. E aí tá lá no velório e ela não aceita. Então ela entra numa crise, ela entra num choque e vai para o hospital, é medicada e ela não vai nesse velório. Depois que tudo isso passar, essa parte fica faltando na vida dela, fica faltando concluir, fica faltando o fim de uma história, tem só o começo e o meio, falta um pedaço disso. O meu pai ele já é falecido, então para mim, eu tenho tudo que eu vivi com meu pai e eu tenho o fim disso também, porque eu pude entender a morte, aceitar a partida dele, eu processei o velório, eu processei o enterro, e eu tive o tempo de ter luto. Então, na minha mente, formou-se um ciclo de informação, de começo, meio e fim. E se você interrompe uma crise de ansiedade com medicação, porque muitas vezes a gente é sedado, muitos médicos não estão preparados para nos socorrer. E aí fica mais fácil sedar. Dá um remédio para o leão dormir, ponto final. Só que quando você dorme, fica faltando uma parte dessa história. Quando você acorda tudo bem, se acorda no mundo encantado de novo, sem problema, levantou e vida que segue. Mas aquele HD, ele ficou corrompido, ficou faltando na mente o processo inteiro. Por isso que as crises voltam piores, por isso que elas voltam mais fortes. Então, eu aprendi a aceitar que a ansiedade passasse por mim. Porque, segundo esse psiquiatra, é como se viesse uma onda muito forte, passa por você, depois vem outra onda um pouco mais baixa, uma onda mais média, depois vem uma onda mais baixa, menorzinha, até uma hora parar, diminuir essa onda, como se a gente estivesse na beira do mar e viesse ondas mais fortes e depois mais fracas. Porque é importante para a gente compreender quais são os sentimentos que estão vindo naquela hora.
o que está acontecendo com a gente naquele momento, né? Estou sentindo o quê? O que eu sinto? Estou sentindo falta de ar? Estou sentindo taquicardia? Estou sentindo tremor, suor? Estou enjoada? Estou com a sensação de desmaio? Estou com tontura? Estou com formigamento? Estou pálida? Estou com taquicardia ou não? Então, saber o sentimento que está chegando e como ele está passando por você é importante para que você se autoconheça, para que você entenda como o seu corpo está lidando com aquilo, como você vai lidar com aquelas emoções. Porque a gente só consegue enfrentar o inimigo se a gente conhecer ele, não há outro jeito. Sedando a pessoa, você não deixa ela conhecer o inimigo. Ela não sabe quem está atacando ela. Ela não sabe se esse inimigo vem vindo de barco, ou se ele vem vindo de cavalo, se ele vem vindo num tanque, se é de arco e flecha, se é com revólver. Porque ela foi tirada de cena. O inimigo chegou, ela desesperou e foi tirada de cena. Então, enfrentar os nossos medos, as nossas dores, elas fazem com que a gente tenha mais conhecimento sobre nós mesmos. Olhar para isso é necessário. Não adianta fugir. Porque se você correr hoje, a crise de ansiedade vem. Algum dia, da forma que ela quiser. A gente não tem controle no dia que ela vai chegar e nem da intensidade. Fugir dela não é a solução. Fugir dela só vai fazer com que a gente se torne mais fraco. Você quer passar a vida toda fugindo de você mesma? Porque é isso que a gente está fazendo, fugindo da gente. Corrompendo o nosso HD cerebral, ganhando crises de ansiedade muito mais severas. Então, o ideal é que você enfrente, sinta, entenda, porque você não vai morrer. Se você já fez eletrocardiograma, se já fez eco, se você já fez todos os exames pulmonares, todos os exames referentes ao cérebro, todos os exames referentes ao intestino, a todos os órgãos, você sabe que você não vai morrer. Por quê? A pessoa que chega no grau da ansiedade severa, ela já foi em todos os especialistas. E um detalhe, ela foi mais que uma vez. E se ela puder, ela foi em médico diferente, da mesma especialidade, mas médico diferente. Então ela já sabe que ela não morre. Ela já sabe que todos os órgãos dela funcionam em perfeita harmonia. Então, ser sedada numa crise de ansiedade só faz você fugir do seu problema. Na minha visão, na minha opinião, depois que eu compreendi o que esse psiquiatra quis me dizer, foi uma mudança imensa. É como se eu tivesse tirado uma venda dos meus olhos. E ali eu entendi que se ela chegasse perto de mim, eu tinha que deixá-la passar por mim. E assim eu fui deixando. Durante anos, eu deixei ela passar. Eu podia entrar dentro de um chuveiro para relaxar na hora, eu podia
apagar a luz do quarto, deitar na cama, ficar quietinha lá debaixo da coberta esperando ela passar. Eu podia chorar de tristeza de saber que eu estava de novo tendo aquilo, mas eu deixava ela passar. Eu deixava ela terminar, para que ela pudesse voltar mais fraca. Para que depois ela voltasse mais fraca e cada vez mais fraca e cada vez mais fraca. E para que eu pudesse ficar cada vez mais forte, cada vez mais forte. Para que eu pudesse hoje sentar aqui e dizer para você que eu conheço bem todos os sintomas, que eu sei quais são os fracos, quais são os fortes. Hoje eu consigo dizer para você tudo o que eu passei nesses longos anos, mas eu também consigo dizer para você todas as vitórias que eu venci comigo mesma, quando eu enfrentei esses sintomas, quando eu consegui trazer para minha mente naquele momento de que eu não ia morrer, que era só algo ruim que daqui a pouco ia embora. Eu não tenho a experiência de crises de síndrome do pânico longas, de 30 minutos. A mais longa que eu senti talvez tenha sido uns 5 minutos. O pico, eu tô querendo dizer, né? Não a ansiedade que fica depois do excesso de adrenalina, né? Porque dá um pico e depois ele abaixa esse pico e a gente fica ainda naquela ansiedade mais baixa até o nosso corpo liberar toda a adrenalina. Mas eu aprendi a entender como a minha mente tinha que funcionar naquela hora. Eu entendi que ia passar. Do jeito que chegou, ela ia embora. E que eu era capaz de passar por aquilo que eu sou capaz, né? De compreender esse contexto todo. E assim, eu fui diminuindo as minhas crises de ansiedade. Porque eu fui aceitando elas. Eu tive que aceitar. Não tinha outro jeito. Que jeito eu teria se eu não aceitasse? Porque já que eu não podia correr, e já que eu não queria ser medicada e dormir, eu tinha então que enfrentar. Eu tinha que esperar passar aquilo e compreender tudo, né? O contexto daquele tudo. Algumas vezes foram mais fáceis, porque não foram mais leves. Outras vezes foram mais fortes. Mas era um aprendizado que eu precisava passar. Porque eu só sou hoje o que eu sou diante de tudo aquilo que eu já vivi. Eu não posso olhar para a síndrome do pânico e para as crises de ansiedade como algo muito terrível ou como se fosse grandes inimigos. Eu tive que aceitar e trazer isso para o meu entendimento como parceiros de momento. E como eu ia passar aquele momento? Porque que não tem remédio, remediado está. Então eu precisava compreender e falar, ok, vamos embora.
Se você chegou, você vai embora do jeito que você chegou e eu tô aqui. E eu afirmo mesmo, o quanto isso me fez mais forte, me trouxe mais clareza, diminuiu meu medo. Olha só, diminuiu o medo. Porque a pessoa nessa condição, ela sente um medo terrível, terrível. É sensação de morte. Eu digo pro meu marido que uma pessoa que tem essa doença, quando ela desencarnar, quando ela morrer, vai ser fácil. Porque é tão ruim, é tão difícil, é assustador, que eu acho que a pessoa que estiver morrendo, ela não sente tudo aquilo. Não sente. Eu acho que a passagem é muito mais leve do que aquele turbilhão de sentimento e coisas que acontece. E aí, estar nisso tem que estar com clareza, tem que se autoconhecer, né? Como eu disse, saber que você não morre, saber que todos os seus órgãos estão tudo bem, e que ela vai embora, e que são só poucos minutos. Porque aonde é legal correr para o hospital, porque a gente corre de qualquer jeito. Se você tiver de camiseta e calcinha, você sai correndo no meio da rua. E onde é legal sempre estar exposto, e onde é legal sempre fazer disso, né? Estar numa crise daquela e entrar no desespero, no medo e piorar tudo aquilo que já está piorado. Porque se você acha que está ruim, pode piorar. Então, deixar a síndrome do pânico e a ansiedade passar por você, ter a consciência que são alguns minutos, você já está no estado natural de novo. Aprender com isso. Diferenciar os sentimentos que você tem. Diferenciar a potência deles, né? Então, por exemplo, de 0 a 10, meu coração dói quanto? De 0 a 10, meu corpo treme. Colocar um número, um valor para aquele sentimento. Para que numa outra crise você entenda se aquilo está, aquele valor diminuiu. Porque você vai conseguindo mapear esses minutos. E quando você consegue mapear os minutos em intensidade, né, colocando notas, números e frequência, quantas vezes aquilo acontece, né? Fica muito mais fácil para você ser curada. Ou para você conseguir relatar para o seu médico o que está acontecendo exatamente. Ou você conseguir se autocurar. Mas você só consegue ajuda profissional ou sua própria ajuda passando pela situação. Porque se você se medicar, tomar o remédio, dormir e acordar amanhã como se nada tivesse acontecido, como você vai se autocurar? Como você vai contar para um profissional da saúde tudo o que acontece se você fugiu?
Eu sei que falar a palavra fugir parece uma fraqueza. Eu também sei que essas pessoas que têm síndrome do pânico e ansiedade, elas são fortes. Eu sei disso. Eu tenho plena consciência disso, da força dessas pessoas. Elas são tão fortes que elas estão aí, dando relatos, e muitas delas já estão bem por essa força. Mas quando eu falo fugir, é fugir. Desculpa, eu tô com alergia. Quando eu falo fugir, é fugir da gente mesmo, sabe? É fugir desse autoconhecimento. É fugir dos nossos sentimentos. Fugir da nossa história. Porque é mais fácil a gente seguir sem ter que mexer em pedaços da nossa vida, em histórias da nossa vida. Desculpa. É mais fácil a gente não ter que mexer nessas histórias. É mais fácil a gente... tive uma crise, tomei remédio, tô medicada. Minha vida vai. Só que você não se esqueça que remédio é para remediar. É para cuidar de você naquele momento. Ele não é para ficar com você a vida toda. E tem gente fazendo uso de remédio, de medicação, há anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E sabe qual é a perspectiva dela de deixar isso? Não tem. Porque o que era para remediar está fazendo parte da vida dela como se fosse uma verdade. Mas você só vai conseguir se autoconhecer deixando a crise de ansiedade passar por você. Deixando o seu medo de lado e tentando entender como tudo isso está acontecendo. Aí sim, você consegue, né? Você vai dizer, ok, agora eu consigo entender o que está acontecendo comigo, né? E se curar disso tudo, porque é muito sofrimento, né? São coisas que a gente não quer pra gente. Onde isso é bom? Onde passar a vida tomando remédio tá legal. Mas ter a coragem de enfrentar esse inimigo e de vencer esse inimigo. Você é capaz disso? Claro que é. Claro que é. Mas você precisa saber que tipo de inimigo você tem, como ele te ataca, qual é a força desse ataque, qual é a frequência desse ataque. Porque daí sim fica fácil você ter estratégia para lutar contra esse inimigo. Dormir, ficar sedado, será que é uma boa opção? Para mim não é. Para mim, a opção que eu escolhi foi saber quem me atacava.
e saber o que eu tinha que fazer durante o ataque. Porque daí eu tinha armas, conhecimento, parâmetros para poder me posicionar, para poder saber qual é a decisão, qual é a tomada de decisão que eu ia fazer naquele momento. Para mim, foi um grande divisor de águas quando eu decidi enfrentar, quando eu decidi esperar começo, meio e o fim. Aí sim, eu passei a colocar ponto final nessa história. Porque se eu posso escolher como eu vou estar amanhã e o que eu vou fazer, eu escolhi enfrentar e pôr um ponto final. Porque a gente tem essa capacidade mental para isso. A gente sabe que acima da gente tem um Deus que rege, que cuida de tudo. É que a gente, na hora do desespero, na hora do medo, fica difícil enxergar esse Deus. Fica difícil encontrar Ele na hora do medo. Mas depois que isso fica claro em você, você é outra pessoa. Eu gostaria muito, muito que todas as pessoas que que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, elas fossem curadas. Porque ninguém merece passar por tudo isso que a gente passa.